Vamos iniciar a correção de mais uma sequência de atividades complementares da semana 6 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos função afim. Questão 1. Assinale com X as leis que representam função do primeiro grau, ou função afim. Na letra A, y igual a x mais 3. Letra A é uma função afim. Y é igual a menos 5x mais 1. É uma função afim, função do primeiro grau. Y é igual a x ao quadrado menos 3x. Essa não é uma função afim, esta é uma função do segundo grau. Y é igual a menos 4x. É uma função afim. Y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Essa não é uma função afim. Esta é uma função de segundo grau. Y é igual a 2 menos x é uma função afim, ou função do primeiro grau. O que determina o grau de um expoente o que determina o grau de uma função é o expoente da variável x. Se o maior expoente for 1, nós temos uma função de primeiro grau. Se o maior expoente for 2, nós temos uma função do segundo grau. Questão 2, classifique as funções em crescente ou decrescente. A função ela é crescente quando o coeficiente A ele é positivo. Quem é o coeficiente A? É o número que acompanha a letrinha x. Então, y é igual a 8x mais 3. O 8 ele é positivo. Aqui nós temos uma função crescente. Y é igual a menos 4x mais 7. O 4 ele é negativo, função decrescente. Y é igual a 12 menos 5x. Então, quem acompanha o x? É o 5. Ele é negativo, função decrescente. Y é igual a x mais 8. O x ele é positivo. Quem acompanha o x? Coeficiente que não aparece vale 1. 1 é positivo, função crescente. Questão 3. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Em toda função afim crescente, o coeficiente A é maior que zero. Verdade. Existe uma função afim decrescente cujo coeficiente A é maior que zero? Falso. Se a função é decrescente, o A ele é menor que zero, ou seja, o A ele é negativo. Toda função afim cujo coeficiente B é maior que zero é crescente. Falso. A função afim ela vai ser crescente se o coeficiente A for maior que zero. Questão 4. Podemos afirmar sobre a função da forma f de x igual a ax mais b, exceto. É uma função de primeiro grau? Sim, é de primeiro grau. Seu gráfico é uma reta? Verdade. A função afim, ela gera uma reta. O corte em OY é indicado pelo coeficiente linear? Verdade. O que é o coeficiente linear? É o valor de b. Então, é esse número b que compõe a função que indica o ponto em que a reta cortará o eixo y. De acordo com o valor do coeficiente angular, pode ser crescente ou decrescente. Verdade. O que é o coeficiente angular? É o valor de A. É o número que acompanha o x. Se ele for positivo, a função é crescente. Se ele for negativo, a função é decrescente. Seu gráfico é uma parábola. Essa é errada. Nós já sabemos que o gráfico da função afim é uma reta. Questão 5, dada a função f de x igual a menos 2x mais 3. Determine f de 1. Então, onde tem a letrinha x, eu vou substituir por 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 3 é igual a 1. Então, f de 1 é igual a 1. Dada a função f de x igual a 4x mais 5, determine f de x igual a 7. Agora, o 7 ele não é valor de x, ele é valor de f de x. Então, eu vou retirar o f de x e substituir por 7, transformando a função em uma equação. O 5 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 7 menos 5, 2. O 4 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração.
2 e 4 eu posso simplificar, são divisíveis por 2. 2 divididos por 2, 1. 4 divididos por 2, 2. Então, x é igual a meio. Questão 7, construa o gráfico da seguinte função do primeiro grau, y igual a x mais 3. Para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, que gera uma reta, nós precisamos de 2 pontos. Então, vamos lá. Primeiro passo, determinar a raiz da função. A raiz determina o ponto em que a reta intercepta o eixo x. Então, se y é igual a x mais 3, para determinar a raiz, eu vou substituir o y por zero, porque a raiz é o valor de x que anula a função. X é positivo, ele passa para o segundo membro negativo. Então, eu já sei que a minha reta ela vai cortar o eixo x na abscissa menos 3. Segundo passo, o coeficiente b determina o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Qual é o valor de b nessa função? O b vale 3. Então, a minha reta vai interceptar o eixo y na ordenada 3. E terceiro passo, construir o gráfico da função. Vamos marcar o menos 3 do eixo x, que é a raiz, e o 3 do eixo y, que é o coeficiente b. Unindo esses dois pontos, nós temos a reta da função y igual a x mais 3. Questão 8, considere um retângulo de base x e altura 30 menos x. Letra A, calcule o perímetro P do retângulo. O que é perímetro? É a soma das medidas dos lados de um polígono. Como o retângulo ele tem 2 pares de lados de mesma medida, eu posso dizer que o seu perímetro é 2 vezes a base mais a altura. X menos x são opostos, eu posso simplificar. Então, perímetro é igual a 2 vezes 30. E 2 vezes 30 é igual a 60. Mudando o valor de x, o valor do perímetro muda? Não. Qualquer que seja o valor de x, o perímetro vai ser sempre igual a 60. Mudando o valor de x, o valor da área do retângulo muda? A área é função de x? Sim, a área depende do valor de x. Se eu aumentar ou se eu diminuir o valor de x, a sua área também se alterará. Qual é a fórmula da função que relaciona a e x? A área de um retângulo é a medida da base vezes a altura. X vezes 30, 30x. X vezes x, x ao quadrado. Então, a área é igual a 30x menos x elevado ao quadrado. Questão 9. Uma prestadora de serviços cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é R$40 e o valor da hora para a realização do serviço é R$20. Uma expressão que indica o valor a ser pago P em função das horas H necessárias à execução do serviço é. Então, o valor a pagar vai ser o valor da visita, que é 40, mais a prestação de serviço. Se é R$20 por hora, mais 20 vezes H. Então, a função correta é a que nós temos na letrinha D. Questão 10. Uma determinada espécie de pimenta, ao atingir 20 centímetros de altura, começa a crescer de forma linear. A cada dia que se passa, essa planta aumenta 2,5 centímetros. Então, é 2,5 centímetros por dia. Assim, é possível descrever essa situação como uma função do primeiro grau, em que a altura está em função dos dias, cuja lei de formação é. Então, a altura vai ser igual a quê? A altura inicial mais o que ela cresce por dia. Então, 2,5 por dia mais 20. Função correta, alternativa B. E assim nós concluímos a correção de mais uma sequência de atividades complementares do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.